Desconstruindo Lula. E aí, você acha que o Lula é comunista, que o Lula é guerrilheiro, que o Lula é enganador, que o Lula é humanista ou que o Lula é amigo dos militares? Pode ser que ele seja tudo isso. O meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. O que acontece? O Lula, ele é atacado, obviamente, né? Atacado pela direita, desde o início da sua história política. E ele sempre foi, obviamente, sindicalista de esquerda, né? A vida dele, a história dele política sempre foi assim. Mas eu tenho pra mim que ele, na verdade, ele é um político apenas. Ele é o político mais habilidoso do Brasil, vamos dizer assim. Ele é o cara que mais sabe fazer política no país. Não boto a minha mão no fogo por ele, não acredito que ele seja uma pessoa totalmente honesta, mas eu vejo ele, no momento, é a única arma forte que nós, que não somos de direita nem bolsonaristas, né, temos para enfrentar essa galera. O Lula é a única arma que a gente tem. Isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, quando ele foi eleito, você vê galera aqui de esquerda na internet chorando porque agora as coisas vão mudar totalmente, que agora as mulheres vão ter vez, que agora a galera LGBTQIA+, vão ter mais direitos, vão ser mais protegidos. Todas essas pautas mais recentes na história, né? Que ele ia lidar disso de uma forma totalmente diferente. Aí teve quando ele subiu a rampa lá do Congresso, teve todo aquele, né? Aquela festa e tudo mais. Aí tinha lá a pessoa LGBTQIA+, tinha o cachorrinho da Janja, e ele recebeu a faixa presidencial de uma catadora, uma mulher negra, né? Que foi realmente muito bonito. Aquilo, toda aquela simbologia. Mas, eu olhando tudo aquilo, mesmo achando tudo bonito e emocionado, porque, na verdade, eu tava emocionado porque vencemos o bolsonarismo, aquela batalha, né? Não a guerra, mas aquela batalha a gente venceu. É só que eu olhando aquilo, falo, meu, já vi isso antes. Que foi lá em 2002, quando ele tomou posse, também foi uma festa, tem aí no YouTube até, uma festa gigantesca, muito bonita, ele com frases de efeito que emocionava todo mundo, tal. Agora vai mudar o país. E não foi bem assim. O país melhorou em algumas coisas, piorou em outras e na maioria das coisas continuou na mesma. Eu vejo as pessoas às vezes comemorando quando o Lula anuncia boas notícias do governo, né? Comemorando, e tem que se comemorar mesmo, mas colocando ele como se ele tivesse essa preocupação toda com o bem geral do povo, como se ele se preocupasse mais com o povo brasileiro do que com ele próprio ou com os projetos políticos que ele tem na mente. O que eu acho é que, com toda a habilidade política que ele tem, ele sabe que ele chegando em algum lugar, se ele chegar de patrão, mandando em todo mundo, vetando todo mundo e brigando com todo mundo, ele sabe que ele não vai pra frente, porque não é assim que faz a política. Ele tem um objetivo, ele sabe que ele tem que conciliar várias coisas com várias pessoas para conseguir aquele objetivo que de repente ele nem consegue tudo, ele consegue só um pouco. E assim vai, porque é assim que, infelizmente, é assim que se faz política, né? Aqui no país. Você tem que, né? Não é no grito igual a extrema-direita tenta fazer. E aí rolam, assim como rolam as comemorações, quando ele anuncia boas notícias. Há um tempo atrás ele anunciou 100 novos institutos de ensino no país. Criação de 100 novos institutos de ensino, que são coisas assim que nem passa pela cabeça da extrema-direita, como a gente viu nos 4 anos que eles tiveram aí no poder. Então, sim, a gente precisa do Lula para coisas desse tipo. Aumentar a renda família, o Bolsa Família, porque ele melhorando a vida de quem mais precisa, melhora a vida da sociedade no geral também, né? É uma escalada. E ele sabe disso. Só que também tem as decepções. E nessas decepções, que pra mim não são decepções, porque eu sempre fico com aquele pé atrás. Mas ele faz coisas que decepcionam muita gente. Nós que não somos bolsonaristas nem de direita, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque a nossa
nossa decepção se a gente chega xingando na internet, sei que lá, é tudo que a galera de direita precisa pra viralizar lá pro campo deles. Alguém de esquerda xingando o Lula, que é pra enriquecer lá a narrativa deles, né? Então é o seguinte, qual que era o nosso principal medo com o Bolsonaro no poder? Seria a volta de uma ditadura militar, que era o que ele sempre pregou, o que os seguidores deles pedem até hoje, né? E aí a gente, elegemos o Lula, legal, elegemos o Lula, então esse risco, o risco de golpe militar está zerado, né? Acabou o risco de golpe militar. E não é bem assim. Então vamos ver aqui uma coisa que me deixou muito intrigado. Ô Vanderlei, me manda lá, cara, de volta. Matéria da CNN, ó. Lula é criticado por vetar atos em memória da ditadura. Então, assim, todo ano, chega nessa data, é relembrada a época da ditadura. Ditaduras, golpes militares e tudo mais são coisas, elas não podem ser esquecidas, elas têm que ser lembradas o tempo todo, para que não aconteça de novo. E esse ano estava se preparando alguns atos em memória da ditadura. Por quê? Porque a gente veio de 4 anos de bolsonarismo que os caras comemoravam essa data como uma revolução de 64 e não como um golpe militar. Então, esse ano estavam sendo preparados vários atos para quebrar essa narrativa inventada, né, por essa galera de extrema direita. Não teve ditadura nos anos 60, que a ditadura do Brasil está sendo agora. A galera reclamando da ditadura de agora, sendo que na ditadura lá dos anos 60 não podia reclamar, né? Então como que tá numa ditadura agora? Mas aí o que aconteceu? Chegou o senhor Lula e vetou os atos em memória da ditadura. Inclusive tinha Ministério dos Direitos Humanos, tinham vários atos preparados, né, para fazer essa lembrança, né, da ditadura. E o Lula vetou, tipo, não, deixa isso pra lá. Quer ver? Ó, vamos ver se vai mostrar aqui o que ele falou. Como a gente mencionou no começo do jornal aqui, a data de hoje virou uma dor de cabeça para o governo Lula. O presidente determinou uma espécie de silêncio sobre os 60 anos do golpe militar. Essa decisão de proibir ministros de organizarem eventos para marcar essa data foi vista como um aceno aos militares. E vem com o argumento de evitar um acirramento ainda maior da polarização política. Mas muita gente não gostou da orientação. Nosso analista Pedro Venceslau, que fez essa reportagem que a gente viu agorinha sobre os 60 anos do golpe, conta pra gente os detalhes dessa disputa nos bastidores. Vamos conferir. Na mais recente reunião ministerial promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, encontrou o titular de Direitos Humanos, Silvio Almeida, e perguntou ao colega se estava tudo bem. Está tudo bem para alguns, respondeu Almeida, segundo relatos ouvidos pela CNN com participantes do encontro. Nos bastidores do governo federal, Múcio e Almeida travam uma disputa silenciosa sobre o tratamento que deveria ser dado à efeméride de 60 anos do golpe militar de 64 e suas vítimas, segundo apurou a CNN. O presidente decidiu não melindrar os militares e orientou que fossem feitos eventos oficiais em memória aos mortos e desaparecidos depois do golpe de 64, o que levou o Ministério de Direitos Humanos a cancelar uma cerimônia que havia sido marcada para o dia 1º de abril. Procurado, o Ministério de Direitos Humanos não quis se manifestar. A assessoria da Defesa ainda não respondeu, mas o espaço está aberto. Os movimentos sociais também cobram de Lula a recriação da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos, que foi desativada no apagar das luzes da gestão de Jair Bolsonaro. Lula chegou a dizer que recriaria a comissão logo no início do seu 3º mandato. Não fez isso. Depois prometeu que recriaria a comissão no dia 25 de outubro do ano passado, data que marca a morte de Vladimir Herzog, jornalista morto nos porões da ditadura militar. Também não cumpriu a promessa. Resta saber se até 2026 o presidente vai cumprir o que prometeu. Isso aqui é importante também, ó. 59% aprovam proibição de Lula a atos sobre golpe de 64. Olha isso. Para 59% das pessoas, Lula agiu bem em tomar essa medida. Para 33%, ele agiu mal e 8% não souberam avaliar. Então, qual que é, ô Vanderlei?
Manda lá. Então qual que é o problema disso? O que a gente acabou de falar. Tivemos 4 anos de Bolsonaro e passamos muito perto de não sermos hoje uma ditadura militar novamente. Passamos muito perto disso. O Lula, por muito pouco que ele não sofre um golpe e por muito pouco que ele não consegue nem assumir direito a presidência, vamos dizer assim. Os próprios militares atentaram contra o governo, contra ele. Então, assim, para qualquer pessoa, você, para qualquer pessoa comum, qualquer pessoa normal, o que vem na cabeça? Fala, o cara sofreu tentativa de golpe, tem que cortar isso pela raiz, né? Tem que colocar os militares no lugar deles e trocar todo mundo, acabar com esse poder que eles têm de fazer um golpe se eles quiserem. O que essa pesquisa que acabou de mostrar é importante também, por quê? Porque mostra a opinião popular sobre isso. Então, assim, até os bolsonaristas concordaram com o Lula na pesquisa. Por quê? Porque o Lula tomando uma atitude bolsonarista. Não vamos falar disso, não vamos deixar os militares bravos. Esse que é o lance. Por quê? Porque é aquela cabeça política que eu falei no começo do vídeo. A cabeça do Lula de conciliação, de conciliar com todo mundo. E conciliar, inclusive, com as Forças Armadas. Eu acho que o Lula, ele não é besta de querer uma treta com as Forças Armadas. Então, ele sabe também que ele não pode chegar e fazer o que ele quiser ali. Mas o que será que ele quer? A respeito das Forças Armadas, o que ele quer? No discurso dele, ele já diz que as Forças Armadas têm que se pôr no seu lugar, que não é dentro da política. Mas ele toma essas atitudes políticas que influenciam totalmente na opinião popular, porque a opinião popular passou por 4 anos de Bolsonaro falando que não teve ditadura, que foi revolução, e agora o Lula, em vez de tentar educar esse povo novamente, faz o contrário, entendeu? Então, o povo vai continuar achando, assim como na pesquisa, de que não se deve falar sobre o assunto porque não foi tudo isso que falam. Ditadura militar, que matou mais de 300 pessoas, fora os torturados no Brasil, né? E aí é o seguinte, isso não pegou bem nem para os amigos do Lula, nem para ninguém. Pegou bem para os bolsonaristas. E aí, tem um canal que eu gosto muito, que é o Desmascarando, que ele explica bem melhor tudo isso. Militares provocam e defendem golpe de 64, mesmo no governo Lula. Glaze também errou feio. Ou seja, até hoje, no governo Lula, ainda tem militar lá dentro, com cargo, defendendo o golpe de 64. E aí ele diz aqui, Glaze também errou. Não sei onde. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Nesse dia 31 de março de 2024, 60 anos do golpe militar de 1964, e, creio eu, por orientação do José Múcio, depois de ter conversado, o Lula resolveu não fazer nenhum evento para marcar ali essa data. Bem, a presidente da comissão de anistia tem feito muito barulho na imprensa esses dias, né? Ela disse pro UOL, veto de Lula sobre 1964 foi uma decepção. Ela disse também no corpo da entrevista que o Ministério dos Direitos Humanos, lá do Silvio Almeida, ia fazer, já estava montando ali um evento e que o evento foi cancelado em função, né, de ordens superiores. E para a Folha de São Paulo, ela também deu uma entrevista cobrando o Lula, dizendo o seguinte, o Lula fala da tentativa de golpe, mas não fala do golpe que realmente aconteceu. Então tá aí a Enea de Stutz, ela que é a presidente da Comissão de Anistia, muito insatisfeita aí com essa questão do Lula, né? Eu até entendo o raciocínio do Lula, que provavelmente veio ali de conversas com o Múcio, de, olha, bola pra frente, tá? Trazer esse assunto de 60 anos atrás agora, num momento em que a tensão ali, tem muito militar golpista, já nessa questão do golpe agora, de 2023, né, do golpe pró-Bolsonaro. Então, trazer esse assunto passado para agora vai atrapalhar, inclusive, da maneira que nós estamos tocando o assunto. Eu imagino que é isso que o Múcio passou para o Lula. E aí, também nessa limpa, vamos dizer assim, que o Lula deveria ter feito nas Forças Armadas, logo que entrou, para não ter esse perigo, vários estão presos, estão sendo julgados e tudo mais, e saíram e foram substituídos e tal. Mas esse José Múcio ficou. Esse José Múcio, ele vem do Bolsonaro. Desde a época do Bolsonaro que ele tá aí. E o Lula não trocou ele. Tem caroço nesse angu aí. Como diz aqui no vídeo, o Lula consultou o Múcio pra ver o que ia fazer e tal. E o Múcio deu aquela, melhor não, cara, bola pra frente. Vamos falar disso não, pra não deixar os militares nervosinhos. Por quê? Porque deixar militar nervosinho é perigo, porque eles têm arma
arma na mão, né? A história mostra que quando essas coisas não são punidas, elas se repetem. Tá? Isso é fato. E a postura que houve na década de 90, também nos anos 2000, inclusive referendada ali por um julgamento no STF em 2010, que diz que a lei da anistia não podia ser revisitada, revista, e que estava todo mundo anistiado, inclusive os militares que torturaram. Bem, tudo isso levou a esse quadro que logo que a extrema-direita ganhou as eleições com Bolsonaro, os militares botaram as asas de fora e a gente viu aí essa nova tentativa de golpe, um monte de coronel golpista, um monte de gente golpista dentro das Forças Armadas. Então, quando a coisa não é punida, acontece isso aí. E tem várias coisas estranhas acontecendo agora, tá? Eu queria falar disso com vocês. Essa história da punição aos 46 oficiais da ativa, isso que é importante, hein? Militares da ativa que escreveram uma carta no contexto com as estradas fechadas em novembro de 2022, o Bozo tentando viabilizar ali o golpe de Estado, levando minuta de decreto de golpe para análise e tal. E naquele momento, 46 militares da ativa escreveram uma carta pedindo golpe de Estado. Bem, esses militares têm que ser punidos, né? A imprensa tem pedido ali o nome desses militares via lei de acesso à informação, tem pedido informações aqui, que punição que eles sofreram. E o Exército não libera nada, tá? Então há a possibilidade, inclusive, que eles nem tenham sido passados, por exemplo, para a reserva. Esse pessoal esteja na ativa ainda. Golpistas de primeira fileira. Então isso aqui é um problema grave, tá? Que eu vejo um fio desencapado aqui. Ou seja, as Forças Armadas não foram limpas. Pegaram alguns, tem outros aí investigados que podem ir pra cadeia também ou serem tirados de lá. Só que a ameaça de um golpe, não agora porque não é o momento, mas esse povo golpista tá tudo lá ainda. Aqui acabou de mostrar 46 pessoas que estão lá dentro do exército ainda, que fizeram campanha pro golpe militar agora, desse ano. E elas estão lá ainda trabalhando. Vai saber como que elas estão trabalhando, porque quem é do exército faz o quê o dia inteiro, cara? Se não for soldado lá se fudendo na floresta, a alta patente do exército, eles fazem o quê o dia inteiro? Faz nada, porra nenhuma, cara. Eles ficam ganhando salário alto e elaborando golpe, cara. É isso. Eu acredito que eles estão lá nesse momento continuando fazendo isso. E aí o fascismo é aquela coisa, ele dá 2 passos pra frente, aí recua um pouquinho, dá 1 passo pra trás. Depois ele dá mais 2 passos pra frente de novo. Ele vai, a hora que dá merda, ele volta um pouquinho, né? Então agora, tipo, eles tentaram o golpe, deu merda, voltaram um pouquinho. Mas eles não desencanaram dessa história. Com certeza não desencanaram. Outra coisa que mostra esse cenário muito ruim, né? Uma matéria que tá hoje na Folha de São Paulo. Exército cita fato histórico para manter reverência a 31 de março em quartel de Juiz de Fora. A brigada se autodetermina com a data do início do golpe e o chama de Revolução Democrática. Ministério da Defesa e Ministério dos Direitos Humanos não se pronunciam. E aí não para por aí, não. Eu abri a reportagem ali, tem uma nota do Exército. Em nota, o Exército evitou chamar o episódio de golpe. Disse que os acontecimentos de 31 de março de 1964 representam um fato histórico enquadrado em uma conjuntura de 60 anos atrás. Então, tá lá, escancarado, né, na porta do quartel, lá em Juiz de Fora, tá lá, Brigada 31 de março, uma placa de concreto ali. Os caras com orgulho. E ninguém faz nada pra tirar isso de lá, pra mudar isso aí. Ou seja, são convicções democráticas muito frágeis, né? No mínimo desses militares que mantêm um troço desse aí. Bem, aí por falar em um ambiente com convicções democráticas frágeis, né? Tá aí o Mourão enaltecendo o golpe militar de 64. E aí, por exemplo, Gleisi Hoffmann, tá? O texto tá maravilhoso aqui, tá? Falando que hoje é dia de se dizer golpe e ditadura nunca mais, democracia para sempre. Bem, mas aí ela está sendo cobrada na própria publicação por uma notícia que saiu hoje em vários meios de comunicação. PT assina acordo com o Partido Comunista de Cuba e Gleisi diz buscar meios para o Brasil ajudar o país. O Partido dos Trabalhadores já havia assinado acordo semelhante com o Partido Comunista Chinês. Bem, aí lembrando algumas coisas. Nem o Partido Comunista Cubano, nem o Partido Comunista Chinês disputam eleições. Ambos governam em um modelo de partido único. Também eles não têm que lidar com uma dinâmica, com uma realidade ali de imprensa livre, ditadura da esquerda nesses lugares, controlada e tal. Então, assim, se ela tivesse ido à Argentina assinar ali um acordo com o partido peronista, tá, da esquerda lá, ou com o Partido Mujica no Uruguai, ou com o Partido Socialista Português, ninguém estaria aqui falando nada. Lembrando uma coisa importante aqui, pessoal, a Gleisi faz essa viagem a Cuba em um momento em que o Lula, preocupado ali com a queda de popularidade, ele recalculou a questão dele com a Venezuela e tal. Mas aí, o que a Gleisi fala, de certa forma, acaba anulando a iniciativa do Lula. Ou seja, se a questão era fazer um discurso em defesa da democracia, tentar retomar aquela questão da frente democrática da eleição de 2022 contra o Bolsonaro, aquela coisa toda, bem, o movimento do Lula foi nessa direção e aí a Gleisi faz um movimento, assim,
brutal no sentido contrário. Então, assim, a Dilma, por exemplo, que foi torturada na ditadura, ela criou na época a Comissão da Verdade e tudo mais, para trazer de volta até julgamentos da época, né? Julgar como deveria ser o julgamento, né? Todas as torturas e mortes da ditadura dos anos 60. Aí o Bolsonaro já chegou e acabou com isso, obviamente, né? E o Lula não retomou, ele cagou pra isso, entendeu? Então, assim... mas você tá querendo dizer que o Lula, ele é a favor da ditadura? Não tô falando isso, porque uma ditadura militar, o Lula não ia estar no poder. Iam derrubar o Lula. Então, não faz sentido. O Lula, que é uma pessoa inteligente, diferente do Bolsonaro, não faria isso. Ô, Vanderlei, me manda lá pra floresta. Então, assim, o Lula não seria burro, né? Burro ele não é. De ser a favor de golpe militar, porque a primeira coisa que iam fazer ia ser derrubar ele, né? Porém, o Lula, assim, isso é uma conclusão minha. O Lula, ele não tem lastro familiar, ele não é herdeiro, o Lula, entendeu? Claro que hoje ele é uma pessoa, a vida inteira foi político, pela terceira vez presidente do país, então ele tem dinheiro, né? Não sei dizer quanto dinheiro que ele tem, mas ele tem dinheiro. Mas ele não tem o lastro familiar de muitos políticos. Ele não é de uma família Sarney, ele não é de uma família Gomes, do Ciro Gomes, que são famílias que mandam em estados inteiros, mandam em diversas regiões do país há muitos anos, há 400 anos, desde as capitanias hereditárias, entendeu? Então, essas famílias, inclusive a doutora Bira, que tem um canal muito legal no YouTube também, diz das famílias quatrocentonas, aquelas famílias antigas, né, que tem muito prestígio e muito dinheiro até hoje, elas formam pessoas já para serem políticos, para defender, obviamente, os seus interesses. Então, Arthur Lira, até o Eduardo Cunha, a família Sarney, toda essa galera, eles têm um lastro muito grande e muito poderoso. Eles são preparados para estar lá dentro do governo. Mas por algum momento depois, se eles saem do governo e tudo mais, eles continuam tendo um lastro. Eles continuam tendo uma proteção que é uma proteção financeira mesmo. As famílias são donas dos estados, da cidade, do agro, né, das indústrias e blá blá blá. Sempre é uma família de político que manda na porra toda. O Lula, ele não tem esse lastro. Então, o que acontece com o Lula? O Lula, se ele for derrubado, quando ele não tá eleito em algum lugar, ele só tem esse lastro quando ele tá eleito, quando ele é presidente, por exemplo, né? Que ele tem essa proteção. Ninguém vai conseguir hoje botar o Lula na cadeia, porque ele é presidente. Só que, a partir do momento que ele saiu da presidência e ficou um tantinho ali solto, o que aconteceu? Já meteram ele na cadeia para não poder disputar a eleição. Então, o Lula, ele só tem uma certa proteção, tanto política quanto pessoal e tudo mais, se ele estiver dentro do governo, se ele for o governo. Se ele não for governo, ele não é nada. Aí os poderosos do governo fazem o que quiser com ele, e ele sabe disso. E ele sabe que se ele chegar no governo dando pontapé em todo mundo, que ele não gosta, vamos dizer assim, fechar as portas, vetar projeto de lei, sei lá, ele sabe que ele não dura 6 meses, entendeu? Eles já teriam derrubado eles, né? Se ele não fosse político, se ele não tivesse essa habilidade política. Então, essa coisa também de não mexer com o militar, mas o militar deu o golpe, cara, em você, tentaram dar o golpe em você, não conseguiram porque são burros, estavam seguindo o Bolsonaro, mas enfim, não deu certo, mas podia dar, por muito pouco não deu. Então, como é que você não vai rebater isso, né? Sendo que você tá no poder. Ele sabe que se ele chegar e rebater do jeito que ele gostaria ou do jeito que a gente gostaria, né? Ele sabe que não dura muito. Do jeito que tá, já existe uma pressão gigante lá no Congresso de impeachment, de coisa, de querer incriminar, imputar crime nele pra tentar caçar mandato, sei que lá. Ele já tem que ficar rodando pratinho ali, né? Que a gente fala. Então, assim, ele tem que conciliar. Então, o Lira tá ali, é um cachorro raivoso ali pra morder a bunda dele. Ele tem que ir lá e conciliar com o Lira. As Forças Armadas, tipo, tá louca ali pra tirar ele do poder. Ele tem que conciliar com as Forças Armadas. Não só
para garantir a cadeira dele de presidente, mas também para ele conseguir fazer alguma coisa, fazer algum projeto, né? Então ele precisa fazer algum projeto, criar alguma coisa. Esses projetos dele vão passar pela Câmara, vão passar por vários lugares, votações em todo lugar. Então, se ele não tiver essa habilidade política de ceder também, ele não consegue aprovar nada e não consegue nem completar o mandato dele. O negócio é sério desse jeito. Então, eu acredito que ele nunca vai tomar alguma atitude muito radical. Apesar dele, na época quando ele era sindicalista lá, ele era tratado como radical, né? Como sindicalista radical, de esquerda. E ele era mais mesmo, só que ele só conseguiu entrar no poder quando ele mudou essa imagem dele de radical. Quando ele botou um terno e virou um político comum. Político comum não, mais um político. Aí ele conseguiu se eleger a primeira vez presidente e tá aí até hoje. E aí, vamos ver aqui o que o Vanderlei preparou pra nós. E aí, qual que é? Todos os ministros do Lula, a maioria deles, né? Não sei se todos, ficaram, não gostaram disso não. A galera ficou meio pé atrás com o Lula, ó. Vamos ver aqui o que os ministros disseram sobre isso. Vai lá, Vanderlei. Aê. O Vanderlei que é bolsonarista e ele tá adorando esse capítulo que eu tô falando mal do Lula, hein? Hoje eu tô foda, hein, meu? Falei mal do Boulos e tô falando mal do Lula agora. Olha aí. Fica esperto, hein, ô esquerdalha. Após veto, o que dizem ministros de Lula sobre os 60 anos do golpe? O presidente optou por não endossar eventos e manifestações institucionais sobre o episódio. Logo nas primeiras horas do dia, o chefe da SECOM é ali o departamento de comunicação, né, do governo, Paulo Pimenta, escreveu no X, né, no Twitter, que a esperança e a coragem enfrentaram o autoritarismo da ditadura. Defender a democracia é um desafio que se renova todos os dias. Aí dando uma alfinetada aí no Lula, ó. Defender a democracia é um desafio que se renova todos os dias. Não podemos deixar as coisas esquecidas. O tom foi seguido pelos ministros Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Cida Gonçalves, da Ministra das Mulheres, e Camilo Santana, da Educação. Nas redes sociais, eles disseram repudiar a ditadura para que ela nunca mais se repita e solidarizaram com as vítimas daquele período. Esse é o objetivo de você sempre estar lembrando, para que não se repita, porque anos depois chega um doente mental e começa a querer virar o jogo dos avessos. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou que os anos de chumbo também foram responsáveis pelo genocídio de milhares de indígenas e por criar teses ainda utilizadas para impedir o acesso dos povos originários ao território. Né? Tudo que aconteceu lá naquela época, né? Então mais uma alfinetada aí agora da Sônia Guajajara. E o Silvio Almeida, que fez esse texto aqui maravilhoso, né? Ministro dos Direitos Humanos, vamos até abrir aqui no Twitter, aqui ó, esse cara é foda, Silvio Almeida, falar pra você, mano. Ele foi um dos grandes acertos do Lula, não é à toa que ele é tão atacado, né? Pela direita. Por que ditadura nunca mais? Porque queremos um país social e economicamente desenvolvido e não um Brasil interrompido. Porque queremos um país soberano que não se curve a interesses opostos aos do povo brasileiro. Porque queremos um país institucional e culturalmente democrático. Porque queremos um país em que a verdade e a justiça prevaleçam sobre a mentira e a violência. Porque queremos um país livre da tortura e do autoritarismo. Porque queremos um país sem milícias e grupos de extermínio. E neste domingo, porque era os movimentos que iriam acontecer no domingo de Páscoa, né? E aí no domingo de Páscoa, quando o tio Lulão vetou tudo, então a galera postou no Twitter, só deu pra fazer isso. E neste domingo de Páscoa, né, em que também reafirmamos nosso compromisso com as políticas de memória e verdade, lembro de um texto que escrevi em 2022. Foi preciso odiar a escravidão e seus institutos para que ela pudesse ter fim. Foi preciso odiar os nazistas e seus símbolos para derrotá-los. É imperioso odiar o fascismo e todos que o celebram. É imprescindível repudiar visceralmente com todas as forças aqueles que humilham e destroem a vida de trabalhadores e de minorias. É preciso ter ódio e nojo da ditadura, como disse Ulisses Guimarães.
Feliz Páscoa e viva a democracia. Então não basta você só não apoiar ditadura. Você tem que ter ódio e nojo. E você tem que passar esse ódio e nojo pra frente, pras outras pessoas. Porque isso teria que ter sido cortado pela raiz. E não foi. Então, se não é cortado pela raiz, a gente vive sempre naquela penumbra de que a qualquer momento pode acontecer de novo. E com apoio popular, né? E aí, se o Lula não fez o que deveria, o STF tá tentando fazer. Então vamos abrir aqui. O Supremo, o Alexandre de Moraes. O que será que eles fizeram agora? 11-0. STF define por unanimidade que Constituição não permite intervenção militar. Então esse papo de artigo 142 agora afundou de vez. Não existe mais nada na Constituição que faça essa alusão a que as Forças Armadas seria o tal poder moderador. O Supremo Tribunal Federal definiu por unanimidade, 11-0, que a Constituição brasileira não permite às Forças Armadas nenhuma forma de intervenção nos assuntos políticos do país. Então é o STF colocando os militares no seu lugar. Teria que ter vindo do presidente, né? Tá vindo do STF, mas pelo menos tá vindo. O resultado rejeitou de vez também a tese de que as Forças Armadas seriam um poder moderador, uma instância superior que poderia medir eventuais conflitos entre legislativo, executivo e judiciário. De acordo com seu juízo, um presidente da República não tem o direito, segundo a Constituição, de recorrer às Forças Armadas para pressionar ou se opor aos demais poderes, representados pelo Congresso e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Trocando em miúdos, as Forças Armadas é para garantir a segurança do país. Apenas isso. As forças militares, elas não são treinadas, elas não são estudadas, elas não sabem fazer política, eles não são políticos. Apesar de você ver um monte de militar na política hoje, né, eleitos pelo povo, o que eu acho que tinha que ser proibido. Então aqui, de acordo com o relator, os militares não podem sequer mediar conflitos entre os três poderes. Exatamente, os três poderes que, se resolvam, eles estão lá para isso. Os militares não estão lá para isso. Em outras palavras, aos militares cabe simplesmente cuidar da caserna. Fachin, Barroso e Mendonça acompanham o relator. Flávio Dino foi o terceiro a votar e agregou em seu voto que a função militar é subalterna e não moderadora em relação aos três poderes. Função militar, eles têm que obedecer, apenas obedecer. Essa é a função, não é o grito de guerra deles? Missão dada é missão cumprida, não é isso? Missão dada. As missões são dadas para eles. Eles não têm que tirar a conclusão própria e agir através da conclusão que eles tiraram, entendeu? São páginas, aqui o Flávio Dino falando, né? São páginas, em larga medida, superadas na nossa história. Contudo, ainda subsistem ecos desse passado que teimem em não passar, o que prova que não é tão passado como aparenta ser. Ó, essa frase aqui também é alfinetada no Lulão, hein? Ecos do passado que teima em não passar. Não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por três ramos ungidos pela soberania popular direta ou indireta. Gilmar Mendes concordou com Dino e pediu que a íntegra da decisão fosse enviada ao ministro da Defesa, José Múcio, para que haja difusão para todas as organizações militares, inclusive escolas de formação, aperfeiçoamento e similares. Ah, sim, Gilmar Mendes, não adianta eles só dizerem isso lá no STF, né? Isso é uma informação que tem que ser divulgada principalmente nos meios militares, para não ter discussão. Mas, diante de tudo que temos observado nesses últimos anos, todavia, faz-se necessária a intervenção do STF para reafirmar o que deveria ser óbvio, o silogismo, seja lá o que for o silogismo, de que a nossa Constituição não admite soluções de força. A ação do PDT pede que o uso das Forças Armadas se limite a 3 situações: intervenções federais, estado de defesa e estado de sítio. Dessa maneira, os militantes só entram em ação mediante operações de garantia da lei e da ordem, a famosa GLO, o que impõe a subordinação a um dos 3 poderes civis. Um dos questionamentos da ação é em relação à lei complementar, blá blá blá. O PDT alega que o presidente da República não tem poderes absolutos que o permita usar as Forças Armadas para mediar ou moderar embates com
os demais poderes da República, né? O presidente não pode fazer aquilo que o Bolsonaro queria fazer, né? Ele falava que ele era o chefe das Forças Armadas, né, no Brasil. E não é. Estamos vendo aqui agora que não é. E aí, o seguinte, uma coisa que aconteceu que já... Eu sempre tive um pé atrás com o Lula, mas enfim, meio que deu uma confirmada nesse pé atrás com o Lula e com essa coisa de ditadura e Forças Armadas, foi que o seguinte, no começo do ano, depois até do 8 de janeiro, depois de tudo o que rolou, o Lula fez lá, chamou influencers digitais, né? Acho que todos eles de esquerda, para um café com o presidente, né? Aquela coisa, e cada um podia fazer uma pergunta pro presidente. E aí, a menina lá do canal Meteoro, que eu gosto muito e eu não lembro o nome dela, enfim, fez uma pergunta que meio que resume toda essa minha revolta com o assunto, né? Foi mais ou menos assim, pô, diante de tudo isso que aconteceu, né, você não vai fazer uma limpa nas forças militares, né? Você não vai fazer algo realmente efetivo para pelo menos distanciar mais essa chance de golpe militar, né, meu? Pelo menos para abafar o máximo possível essas possibilidades. Então vamos ver aqui como que ela fez a pergunta, o que ele falou. Presidente, de maneira direta, a pergunta é: será que a tentativa de golpe de 8 de janeiro não abre uma chance de despolitizar as Forças Armadas? Porque, se for o caso, então a gente pode estar diante de uma oportunidade única de resolver um problema histórico no Brasil. Eu falo aqui da cultura golpista, que se manifesta desde 1889 nas Forças Armadas. O nosso desejo é de ver algumas reformas na formação dos nossos oficiais, para que no futuro nós não tenhamos mais, na alta hierarquia militar, gente que se dispõe a participar de uma barbaridade como a do 8 de janeiro. E, para terminar, o senhor também percebe que pode estar diante de uma chance de ouro de resolver um problema secular no Brasil? O senhor concorda que, mais que pacificar, é necessário enfrentar esse problema histórico? O que está incluído também aí na pergunta dela, na formação militar, tanto de exército quanto de polícia militar e tudo mais, desde a formação militar eles já tratam o golpe como revolução. Então, se o cara que entra na polícia, que entra no exército, ele tem aula, as aulas que ele tem lá é sobre isso. Todas essas coisas de bandido bom e bandido morto, primeiro eu atiro, depois eu pergunto, essa truculência militar, essa coisa do policial de matar e tudo mais, a gente tem vários vídeos aí na internet, inclusive alguns que viralizaram, dos caras dando aula pra recruta, pra gente que tava entrando na polícia militar, falando que matou tantos e mataria mais, e que eles também, o lance de militar é esse, de matar, chegar na favela, matar todo mundo. Então isso já é enfiado na cabeça dos militares desde lá da escola. E o governo não se mete nisso. Pra mim é um absurdo. O governo não se mete na formação militar, né, das nossas Forças Armadas. Eles deveriam ter uma cabeça de proteger a população. Eles estão ali se formando, tanto o militar quanto o exército, para proteger a população. É uma força armada de proteção da população. E na verdade o que eles aprendem lá é que eles estão numa guerra contra a população, né? Que eles, militares, eles têm que se proteger, e eles estão numa guerra contínua, eterna, com todo mundo que não é militar ou que é contra a forma com que os militares agem. Tá incluída aí na pergunta dela. Vamos ver se o Lulão vai responder. Para que as próximas gerações não precisem enfrentar e sobreviver a tudo que nós já sobrevivemos, presidente. Enfrentar o quê, querida minha? Oi? Ó, Lula sentiu, Galvão, sentiu. Ele não ficou feliz, não. Aposto que ele perguntou quem que foi que trouxe essa menina aqui, né? Aí ele dá uma desentendida, mas enfrentar o quê, menina? Tipo, a menina fez uma pergunta extremamente clara, né? A gente conseguiu ver aqui. Foi totalmente clara na pergunta e ele tá dando desentendido. Vamos ver aqui. Enfrentar a atuação política das Forças Armadas, né? Basicamente. Tudo bem? Olha, querida, nós somos aquilo que nós aprendemos e praticamos ao longo de muitos e muitos anos. Desde a proclamação da República,
os militares têm ingerência na política brasileira. Nós tivemos, um período em que eles tiveram menos, que foi os 15 anos de ditadura do Getúlio Vargas. Depois nós tivemos um pequeno período em que foi a transição de Juscelino e a eleição do Jânio, com o Jango assumindo. E depois o grande período, que é o mais longo, se você quiser pegar 85, quiser pegar 88, é o período mais longo de democracia contínua. Eu, sinceramente, acho que o papel das Forças Armadas está bem explícito na Constituição da República. Mas eles não obedecem. Lá está escrito que as Forças Armadas, é uma instituição, que existe como função básica proteger a soberania nacional, proteger o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, e garantir que a nossa soberania funcione, tanto a soberania do espaço aéreo, a soberania terrestre, a soberania da nossa fronteira, a soberania das nossas florestas. Esse é um papel que eu acho que as Forças Armadas têm que cumprir. E eu disse ao comandante, aos 3 comandantes que foram escolhidos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, sobretudo o general Tomás, de que não é correto e não é prudente que nenhuma instituição do Estado esteja envolvida com política. E não é só para as Forças Armadas, não, é para as Forças Armadas, é para o Ministério Público, é para o Itamaraty. Ou seja, certas pessoas que têm estabilidade no emprego, que têm uma carreira de Estado, essas pessoas podem, na hora de votar em quem quiser, que ninguém vai vigiar. Mas as pessoas não podem fazer do seu emprego, da sua atividade, que é uma atividade privilegiada, fazer disso um partido político. E eu disse para o general, lamentavelmente, Isso deveria ser óbvio, né? Mas, pelo que a gente vê, não é. O Exército de Caxias foi transformado no Exército de Bolsonaro, o que não é uma boa coisa para esse país. Não é uma boa coisa para esse país, porque todo mundo conhecia o passado do Bolsonaro. Ele foi um cidadão expulso do Exército. Aí ele foi expulso e uma das coisas que ele tentou fazer foi explodir um quartel. Mas isso a gente sabe, hein, ô Lulão? Não foi bem isso que ela perguntou, hein? Tá dando volta aí. E quando ela assumiu a presidência, ele explodiu tudo. Porque ele colocou em prática uma insanidade jamais conhecida por alguém, tentando utilizar as Forças Armadas, que são representadas, por todo o povo brasileiro, para ele. Então isso não é correto. O general Tomás disse publicamente que um dos esforços deles é fazer com que as Forças Armadas, não seja política, que ela seja legalista para cumprir aquilo que está na Constituição, e eu acho que vale para todas as Forças Armadas. Eu já tinha sido presidente 8 anos atrás, eu nunca tive problema com as Forças Armadas. E essa frase, para mim, é importante. Eu lembro que eu vi isso aqui logo no dia seguinte, se não me engano. E aí ele falando que ele já foi presidente 2 vezes e nunca teve problemas com as Forças Armadas. Na época que ele entrou com muita força popular. Ele ganhou muito longe do segundo lugar, que eu nem lembro agora quem que era. Então ele tinha apoio de quase todo o governo, de quase todo o Brasil. Então ali as Forças Armadas, vamos junto, vamos aí também, entendeu? Não tem porquê, não tem pra que dar golpe nesse momento. Ou seja, o Lula tem uma boa relação com as Forças Armadas desde a época de presidência dele. E, como eu disse antes, ele sabe que essa boa relação com as Forças Armadas é o que garante ele lá no mandato completo. Se ele criar uma guerra com as Forças Armadas, ele não termina o mandato. Nem aquele primeiro mandato lá. É ele expondo a forma de fazer política de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles nunca me criaram nenhum problema. Agora, eles não criaram com a Dilma também, ou seja... Não criaram com a Dilma também. Não criaram aqui agora, né? A mulher foi torturada pela ditadura. E aí ela tentou, sim, dar uma resposta para as Forças Armadas quando ela estava no poder, criando lá a Comissão da Verdade. E aí ele não botou pra frente. E aí o que aconteceu com a Dilma? Caiu também, tombou. Foi brigar com as Forças Armadas, tombou. E agora ele vem dizer que ela não teve problema com as Forças Armadas. Pode não ter tido problema explícito, mas ela não tinha amizade com os caras, não. O que aconteceu com o Bolsonaro foi um desvio de comportamento de um presidente da República que resolveu ocupar todos os cargos públicos da sociedade civil com militares.
sabe? E nós estamos tentando descobrir onde está, como está, e para ir colocando o pessoal de direito nas suas funções. Não é que você não quer que o militar trabalhe no governo, ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar por competência, pode trabalhar se ele for concursado. O que ele não pode é estar utilizando o Palácio do Planalto, estava cheio de militares, e ainda tem muitos. O Alvorada estava cheio de militares, não precisa, que ele nunca precisou disso. Então, o que nós vamos tentar contribuir é para que a sociedade civil volte a tomar conta do seu nariz, valorizar muito a democracia, porque o que nós vivemos no Brasil também foi a negação da política. Ou seja, foram anos destruindo a política não presta, todo político é ladrão, não sei das quantas, tudo. Agora mesmo todo mundo fala porque esse Congresso não presta, porque esse Congresso... Ô, gente, a gente precisa só levar em conta que o Congresso de hoje é o estado de humor e a qualidade da informação que o povo tinha no dia da eleição. Isso é resultado. Então a gente não pode ficar lamentando, nós temos que tentar consertar daqui 4 anos outra vez. Sabe? A quantidade de dinheiro que foi utilizada na campanha eleitoral, a quantidade de isenções, desonerações de distribuição de dinheiro é uma coisa que jamais existiu nesse país. Então, meio que resumindo, cara, não é... O Lula sabe muito mais do que nós, como política, como fazer política, e ele sabe que não é uma boa, mesmo quase tomando um golpe agora, não é uma boa arranjar treta com esse povo, cara. Ele tem que dar uma conciliada, e uma das conciliações foi, por exemplo, rolar aquela limpa, né? Porque foi uma limpa que não veio do presidente, os caras começaram a ser presos, começaram a ser investigados e começou a ter que substituir. Mas rolou toda aquela limpa e o tal do Múcio, que foi colocado lá pelo Bolsonaro, tá lá ainda. E agora é o principal informante do presidente sobre os pensamentos militares. Ó, deixa o Múcio aí, com esse eu não vou mexer pra gente não criar uma treta maior aqui, entendeu? Pra deixar em panos quentes a parada. E por último agora, para finalizar esse grande capítulo, o tio Lulão, antes da eleição, né? Ele foi lá no Ratinho, assim, o Ratinho levou todos os candidatos, né? A República lá. E aí o Ratinho, que todos nós sabemos, né? Que o filho dele é governador do Paraná e tal, e tudo bolsonarista. E ele fez essa pergunta ali ao vivo pro Lula, se o Lula é de esquerda. Então, assim, pra galera de esquerda, fã do Lula, que acha ele alguém que levanta a bandeira da esquerda e do comunismo, aqui tá a resposta do próprio Lula. Até para dizer se ele é de esquerda ou não, ele pensa várias vezes antes de dizer. Como dizer? Porque é o lance da política. Não adianta ele falar que é de esquerda, comunista, levantar a bandeira, sendo que ele precisa dos votos de todo mundo para se eleger. Do centro, inclusive até galera meio de direita que não é bolsonarista. Então, ó, a resposta que ele dá aqui pro próprio Ratinho. Uma pergunta que todo mundo me faz, eu tenho que fazer pra você. A gente tá vendo que a Argentina tá indo muito mal. Tá indo muito mal. Todos esses países que... Pergunta clássica do bolsonarismo, né? E Cuba? E Venezuela? E a China? E a Nicarágua? Se ligaram muito à esquerda, estão indo mal. Você diz que é esquerda. E você vê que ele citou a Argentina aqui, né? Então, a Argentina, que é de esquerda, está indo muito mal. Agora eles elegeram lá um presidente de direita, né? E tá indo super bem. Agora tá indo super bem a Argentina com um governo de direita. Ó, ele já falou, ó, e você sempre se diz de esquerda, né? Vamos voltar um pouquinho aí. Uma pergunta que todo mundo me faz, eu tenho que fazer pra você. A gente tá vendo que a Argentina tá indo muito mal. Tá indo muito mal. Todos esses países que se ligaram muito à esquerda estão indo mal. Você diz que é esquerda. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu sou torneiro mecânico. Ah lá. Você é direita, esquerda ou meio? Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um socialista. Tipo assim, parece que ele não queria, tá falando, mas não queria falar essas coisas. Justamente antes da eleição ali, o Ratinho botou ele na parede, né? Ele não queria ter essa frase gravada na internet pra sempre. Eu me considero, e ainda me considero. Ele não chegou, não, eu sou de esquerda, sempre fui. Tal. Ele, eu me considero, mesmo, né? O eu me considero, assim, eu me considero, porque outras pessoas dirão que não. Ou seja, ele não é tão assim de esquerda, ele não é
tão comunista. Acho que nem comunista ele é. Eu vi um jornalista falando isso outro dia que é interessante. Ele falou, o Lula não é o comunista. Flávio Dino seria um comunista mais. O Lula, ele é sindicalista. O lance dele é lutar por direitos do trabalhador, carteira assinada, direito do trabalho, mais emprego. A cabeça dele política ainda remete lá aos anos 80 e tudo mais, entendeu? Então essas pautas comunistas não é muita dele. Ele é de esquerda porque luta pela classe trabalhadora. Foi sempre assim o discurso dele, né? Quem luta pela classe trabalhadora é esquerda. Mas ele não é esse comunista que a galera pinta. Ele nunca ia instalar uma ditadura comunista como os bolsonaristas estavam falando antes da eleição, né? Tanto que não foi. Cadê a ditadura? Se tem bolsonarista xingando o governo na internet e não tem ninguém preso por isso, é porque não existe ditadura. Tem gente preso? Sim, porque foi lá no dia 8 de janeiro e quebrou tudo lá. Lista, sabe, refinado, porque eu defendo a propriedade privada, eu defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve. Então o que eu quero é construir um mundo mais harmonioso. Eu já fiz isso, Ratinho, mais justo. Esse país era feliz, até você era mais feliz. Até você dava mais risada. Até você sabia. Eu ganhava mais. Esse povo que te assiste agora. Esquentou o Maciel, que diminuiu muito. Esse teu público que está nos ouvindo aqui, ele sabe que ele comia melhor. Ou seja, ele mesmo falou, ele não falou não sou comunista, mas ele falou sou um socialista refinado que defende a propriedade privada. Então isso cai na orelha dos comunistas assim, cai ardendo, né? Os caras ficam loucos com o pai Lulão. Ô Vanderlei, me manda lá pra Floresta. Qual que é a minha conclusão? O Lula é mais um político brasileiro. Talvez ele seja o mais inteligente de todos, politicamente dizendo. Mas ele é um político, ou seja, não se escreve nada o que ele fala. O que ele fala depende do momento, depende de várias coisas. Por isso que ele pensa bem nas palavras antes de dizer e tal. Porque ele sabe que é tudo um jogo político. E na cabeça do Lula, pra mim, é tudo um jogo político. Ele pensa sempre politicamente. Então, assim, se eu brigar com esse aqui, eu vou me ferrar lá quando eu quiser fazer alguma coisa lá. Então, eu não vou brigar com ele. Eu vou... O que ele quer? Não, tudo isso que você quer, eu não posso dar. Eu dou esse pouquinho aqui. Então, você me dá eu te dou esse pouquinho aqui, vou pegar o que sobrou e vou usar no outro. Daí a galera a galera dele mesmo começa a brigar com ele. Pô, só me deu um pouquinho. Fala, não, peraí que eu tô... Aí volta lá pros inimigos políticos, fala, tal. Ele fica fazendo essa conversa. Inclusive na política externa. Na política externa, quando pinta, né, essas guerras por aí, ou quando ele vai pra lá fazer acordo, ele tá sempre fazendo a política. Ele nunca briga com ninguém. Então esse é Luiz Inácio Lula da Silva. E aí... Rosalei, você é lulista? Você gosta dele? Não gosto muito, não. Gosto de várias coisas que ele faz e não gosto de várias coisas que ele faz. Mas, no momento, é a única arma que a gente tem pra não cair nesse bolsonarismo teocrático de novo, entendeu? Que apocalíptico, que vai acabar com a humanidade toda, essa onda de extrema direita. Ele talvez seria o único... Teve um Twitter aí de um jornalista, do Valfrido, que ele tava falando isso. O Lula seria talvez a última esperança de uma política civilizada, porque a extrema direita que combate ele é a política do caos, é a política da barbárie, vamos destruir tudo, porque no meio do caos fica todo mundo perdido e a narrativa deles ganha força, porque tá todo mundo perdido. Então, ou seja, o Lula foi necessário para ganhar essa eleição. Eu acredito que vai ganhar a próxima também, porque Bolsonaro tá inelegível e eles não têm um nome forte para ganhar do Lula. E em 2030, na outra eleição, eu nem acredito que o Bolsonaro vá preso de verdade. Pode ser que eles coloquem uma tornozeleira no cara ali, que ele vai continuar em casa, mandando Twitter, ou às vezes prende ele, prisão preventiva, essas coisas, né? Daí ele fica lá 6 meses na cadeia, depois sai. Ou seja, em 2030, Bolsonaro é candidato de novo. A inelegibilidade dele vai até 2030, mas vai até o meio do ano. Ou seja, ele pode disputar a eleição de 2030. E o Lula não.
porque ele já vai ter... Eu acredito que ele vai estar no segundo mandato, ele não pode ir pro terceiro. E ele também já vai estar com idade já bem avançada, ele já tá nos 80, acho, chegando nos 80, não sei a idade do Lula. Ou seja, na minha cabeça, nesse cenário que pinta hoje no Brasil, o Bolsonaro ganha de novo a eleição de 2030. Não vai ter outro petista, outro de esquerda com poder de ganhar uma eleição do Bolsonaro em 2030. É o que eu acho. E aí, para ser mais apocalíptico ainda, seria a última eleição que a gente votaria para presidente. Porque o Bolsonaro voltando pra lá, ele não sai mais não, mano. E aí já vem com todos os evangélicos junto e já faz aquele caos, aquela coisa. E nem eleição, só vai ter eleição municipal e pra deputado, porque eles precisam eleger mais pastor evangélico pra se unir pro time deles. Então assim, nós temos até... Nós aqui, pobres esquerdistas, teríamos até 2030 no máximo para moldar uma pessoa com poder suficiente de ganhar do Bolsonaro em 2030. Se não, ele vai ganhar de lavada e aí vai ser aquela desgraça que a gente já conhece. Certo?